Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Gente, eu estou admitindo aqui, viu, professora Cândida? Se quiser, pode dar início, porque tem muita gente aqui para liberar o acesso. Agradeço a participação, né, presença de todos, de representantes de polo, dos alunos, do professor Renato, né, que está aqui conosco hoje. É um prazer, professor, tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo à Faculdade de Jardins. Tá? Professora Cândida, com você. Boa noite a todos, né, alunos, gestores de polos, professores. Agradecer especialmente ao professor Renato Tapioca, né, que aceitou o convite de estar com a gente, né, iniciando mais um ano com a nossa quarta cultural. Professor Renato, você nos ouve? Seu microfone está fechado, professor. Trocando meu negócio e me retirou. Repito. Vai mijar, vá? Tá bom. Pessoal, professor Renato, você nos ouve? Talvez seja melhor, professor, o senhor sair, quando entrar, o senhor já habilita o som. Professora Cândida, assim que o professor Renato ingressar novamente na sala, já podemos dar início, tá? Tá ok. E aí eu vou pedir aos alunos, aos participantes de uma forma geral, que coloquem no mute. Vamos assistir, vamos assistir. Gente, boa noite para quem está entrando agora, tá?
A gente só está no aguardo do nosso palestrante, o professor Renato, entrar na sala para darmos início a mais uma quarta cultural, né? A primeira de 2023. Sejam todos bem-vindos, né? Os nossos alunos aí espalhados pelos polos, né? De todo o Brasil, sejam. Professor Renato, nos ouve? Está nos ouvindo? Cândida, tem como você ligar para o professor Renato para saber o que está... Eu acho que ele não está nos ouvindo, não. Sim, vou ligar sim, professora, para ele. Tá louco. Boa noite, pessoal. Alguém consegue me escutar? Perfeitamente, agora sim. Sim, Agora professor. sim? Ah, pronto. Agora sim, professor, e fique à vontade, viu? Pode Coisa, eu iniciar. troquei de dispositivo, entrei em outro, é porque eu não tenho muita intimidade com essa plataforma do Zoom. Eu uso mais o Meet, né? E no tempo que as aulas eram ainda remotas, no auge da pandemia, a gente usava muito o Google Meet. Aí eu fico um pouco perdido do Zoom aqui, onde é que vai, onde é que aperta o microfone, loucura. Enfim, gente, eu perdi as considerações iniciais porque estava travando para mim, eu não conseguia escutar direito, mas, a princípio, eu gostaria de agradecer ao convite das professoras e dos professores. Para mim é uma honra poder estar falando aqui essa noite de um assunto que eu gosto muito. Agradecer também à professora Tânia, né, que foi a intermediária desse convite. Então, muito obrigado. E, como sugestão, para nosso bate-papo, para essa quarta cultural de hoje, né, eu coloquei uma pauta bem interessante,
que foram as mulheres que lutaram na independência do Brasil, já que nós estamos comemoramos ano passado e teremos pela frente vários bicentenários relativos à nossa emancipação política. Antes de tudo, para quem não me conhece, eu vou me apresentar para já não iniciar logo com o assunto. Então, sou o professor Renato, sou professor na rede estadual da Bahia, trabalho principalmente com turmas de ensino médio, sou historiador pela Universidade Estadual de Santa Cruz, mestre em Memória pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e atualmente faço doutorado em História pela Universidade Federal da Bahia com uma pesquisa sobre o Teatro de José de Alencar, né? Mas há 10 anos, né, eu criei um site chamado Rainhas Trágicas. Eu administro esse site e as redes sociais relativas a ele. Para quem tiver interesse, é só acessar o www.rainhastragicas.com ou então o Instagram e o Facebook da página. E lá vocês vão encontrar muito material referente não apenas à história do Brasil, mas também à história do mundo, com enfoque nas mulheres. É uma história contada a partir da perspectiva do protagonismo feminino. Então, partindo desse pressuposto, eu me interessei... Ou não? Como? Partindo desse pressuposto, eu me preocupei, já há algum tempinho, em quais mulheres haviam, de fato, desempenhado um papel no processo de emancipação política do nosso país. Porque, enquanto alunos de escola, né, colegial, a gente sempre ouve falar daqueles figurões como Dom Pedro I, José Bonifácio, o almirante Cochrane, o escocês, Dom João VI, a família real, e tem toda uma produção cinematográfica e televisiva voltada para esses temas, com um enfoque um tanto cômico, como aquela minissérie que tinha na Globo, Quinto dos Infernos, ou Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Mais recentemente, a TV Globo produziu uma novela chamada Novo Mundo, onde ele apresentou para a maioria dos telespectadores a figura da Imperatriz Leopoldina, que geralmente era muito esquecida nos livros de história e quase nunca abordada quando a gente tratava do tema independência do Brasil, né? E isso aí, a gente vai tomar, então, o ano de 1822 como ano da nossa emancipação política, apesar de que houveram vários outros processos, vários outros desdobramentos, até que essa independência fosse internacionalmente reconhecida, né? Nossa independência ela só vai ser internacionalmente reconhecida a partir do ano de 1825. Mas o Grito do Ipiranga a gente toma como o 7 de setembro de 1822 como o momento inaugural. E o interessante da novela Novo Mundo foi que ela apresentou ao público a figura da Imperatriz, né? É o interessante da ficção. Ela abre portas para que aquelas pessoas mais interessadas mergulhem com afinco no reino da história. Quem foi Leopoldina da Áustria, né? Ela era uma arquiduquesa da Casa de Habsburgo, então era uma das princesas oriundas de uma das dinastias mais proeminentes do continente europeu. A família dela reinava na Europa há mais de 700 anos, né? E Leopoldina recebeu, quando criança, uma educação bastante requintada, bastante refinada. Falava 5 idiomas: italiano, latim, francês, inglês e alemão, né? Gostava de botânica, de mineralogia. Era quase uma cientista amadora. Filha do imperador Francisco I da Áustria, o líder da Santa Aliança, formada após a derrota de Napoleão Bonaparte. Eu estou dando aqui um contexto histórico mais amplo para vocês se situarem, e aí depois a gente vai afunilando onde é que a gente vai chegar, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, que são as heroínas da independência do Brasil. Tá tranquilo para vocês até aí? Todos estão me escutando bem? Sim. Ótimo.
Então, vejam Tranquilo, bem, professor. como princesa de uma casa tão distinta como os Habsburgo da Áustria, o futuro de Leopoldina era o casamento. E não era qualquer tipo de casamento, era um casamento dinástico. A nossa imaginação, talhada pelos contos infantis, né, geralmente coloca um príncipe e uma princesa tendo um encontro secreto ou furtivo na floresta, um amor à primeira vista. Eles precisam vencer uma série de adversidades até encontrar o seu happy ending, o seu final feliz. Na vida real, príncipes e princesas se casavam por política. E não raro, as noivas só conheciam os príncipes exatamente no dia do casamento. No caso de Leopoldina da Áustria, como foi que ela veio a se casar com o herdeiro do trono de Portugal, Brasil e Algarve, né? Dom João VI, o rei, enviou para Viena, capital da Áustria, o Marquês de Marialva, o seu embaixador. A missão do Marquês de Marialva era justamente negociar o casamento de uma das filhas do imperador Francisco com o herdeiro da coroa, o príncipe Dom Pedro. Leopoldina estava disponível. E o Marquês de Marialva, ele queria surpreender a noiva de todas as formas possíveis para que ela aceitasse fazer uma viagem transatlântica que demorava 3 meses até chegar ao Rio de Janeiro, no ano de 1817. Então, Leopoldina recebeu vários presentes, incluindo um retrato do futuro noivo dela com a moldura toda cravejada de diamantes. Então, o Marquês de Marialva, naquele momento, havia criado uma grande impressão naquela jovem princesa de que o Brasil era uma terra, perdão, de que o Brasil era uma terra próspera, uma terra rica, uma terra cheia de ouro e pedras preciosas. A própria corte de Viena ficou assombrada com a quantidade de ouro que a embaixada de Portugal deu de presente para os cortesãos de Francisco I. Eles imaginaram realmente que o Brasil era muito rico. Na verdade, Dom João havia contraído um empréstimo com a Inglaterra para comprar aquelas barras de ouro para impressionar a corte de Viena, para impressionar o imperador da Áustria, para que ele enviasse sua filha em uma viagem muito arriscada, por meio de caravelas, até o Brasil. Então, Leopoldina aceita se casar com Dom Pedro, sem saber direito sobre a família real portuguesa, sem saber falar o português corretamente. Ela aceitou se casar com ele e o único vislumbre que ela tinha da aparência do futuro marido era aquele retrato em miniatura que ela recebeu, né, com a moldura cravejada de diamantes. Então, essa jovem de 19 anos, levando em consideração, gente, que uma princesa com 19 anos, quase 20, que é a idade que a Leopoldina tinha, já não era mais uma idade casadora. As meninas, as princesas, naquele período, se casavam muito mais cedo, com 14 anos, com 13 anos. Leopoldina tinha já 19. Ela imaginava que ia ficar uma solteirona. Então, ela aceita se casar com Dom Pedro, faz uma viagem bem perigosa, saindo do porto de Livorno, na Itália, até o Rio de Janeiro, chegando aqui exatamente no dia 5 de novembro de 1817. Dom João, antes da chegada da nora, havia mandado preparar toda a cidade do Rio de Janeiro para recebê-la. Arcos do Triunfo foram erguidos por todos os locais da capital, em comemoração à chegada da princesa real, Leopoldina de Habsburgo, e foi aí que ela conheceu, então, o seu marido. A boa impressão de Leopoldina sobre a família real portuguesa se desfez em poucas semanas. Ela havia percebido que o Marquês de Marialva mentira com relação aos Bragança, que eram a família real portuguesa aqui no Brasil. Ela disse que, segundo Marialva, eles eram anjos de bondade. O embaixador estava mentindo. Leopoldina tinha uma péssima relação com a sogra dela, a rainha Carlota Joaquina, a quem ela reclamava do palavreado, reclamava do costume que ela tinha de bater no filho mais velho.
Diziam que as filhas do Dom João VI com a Dona Carlota, com 10 anos, sabiam tanto ou até mais do que uma mulher casada. Ela ficou espantada com o hábito muito arraigado entre a elite brasileira de comer com as mãos e não com garfo e faca. A ausência de bibliotecas públicas, ela que era uma leitora voraz. Então, tudo aqui nessa terra para ela era um pouco estranho, exceto a natureza, que ela adorou. Ela amava fazer passeios a cavalo, ela amava coletar minerais, ela amava a fauna e a flora, e mandava, inclusive, alguns espécimes para o Museu de Botânica na Áustria. Então, Leopoldina ela foi se dedicando com muito afinco ao seu papel como princesa real e futura rainha de Portugal, Brasil e Algarve. O que é que muda, então, esse cenário, esse panorama político? É uma revolução que acontece na cidade do Porto, em Portugal, né? Essa revolução de caráter liberal, muito parecida com a Revolução Francesa, que havia acabado com as monarquias absolutistas no continente europeu, queria o regresso da família real para a Europa, a família real portuguesa que já vivia no Rio de Janeiro há 13 anos, criar uma constituição que limitasse os poderes de Dom João como soberano, né? E dar a Dom Pedro uma educação liberal para que ele fosse um futuro monarca constitucional do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve. Os políticos brasileiros, porém, não eram a favor dessa partida, porque eles temiam que o Brasil, o nosso país, fosse reconduzido à condição de colônia, da qual havia sido tirado no ano de 1815. Em 1815, Dom João levou o Brasil à categoria de reino. Afinal de contas, era a partir do Brasil que ele governava as possessões ultramarinas de Portugal desde 1808. Está travando muito? Está tranquilo? Vocês estão Está escutando? excelente, professor, está excelente a aula. Pode continuar. Porque eu vi assim, comentário está travando muito, eu imaginei que fosse o meu. Então, Dom João não queria voltar para Portugal de jeito nenhum. Ele gostava muito do Brasil. Quem não era muito chegada aqui era a esposa dele, a rainha Dona Carlota. Para vocês terem uma ideia, os dois viviam, inclusive, em locais separados. Ele, no Paço de São Cristóvão, atual Museu Nacional, que pegou fogo em 2018. Todos nós vimos aquela tragédia que aconteceu. Museu Nacional, que era o quinto maior acervo do mundo, tinha mais de 4 milhões de peças em exposição, pegou fogo em setembro em setembro de 2018, numa data muito importante. Eu vou voltar nessa questão dessa data, foi no dia 2 de setembro de 2018. Vocês me lembrem depois do 2 de setembro, caso eu não fale aqui no áudio. Mas, enfim, ele não queria retornar. E Dona Carlota morava numa chácara em Botafogo e estava doida para voltar para Portugal. Dom João, a princípio, cogitou o quê? Mandar o filho dele, Dom Pedro, e permanecer aqui no Brasil. Se isso acontecesse, se isso ocorresse, Leopoldina estava disposta a mover céus e terras para partir junto com o marido. Ela que estava grávida, em estado avançado de gestação. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Esse é o aplicativo que de vez em quando trava. Então, Leopoldina estava pronta para partir para a Europa, para partir para Portugal. Ela não via seu futuro longe de Pedro, apesar de que ele maltratava muito ela, né? Ela dizia em cartas à irmã dela, Maria Luísa, que foi a segunda esposa de Napoleão Bonaparte, que Dom Pedro era um homem que não gostava quando ela demonstrava muita inteligência perto dele. Ele se sentia com autoestima baixa, porque a educação dele se limitava basicamente à música e às artes marciais. Então ele descontava essa frustração na esposa. Dom Pedro I
ele não gostava também que Leopoldina se arrumasse demais, porque ele acreditava que ela estava, assim, chamando a atenção de outros homens. Então, ele seria o que nós chamaríamos hoje de machista, apesar de que na sociedade em que ele vivia, essas ideias eram muito arraigadas entre a população masculina. Então, Leopoldina, dentro do possível, dentro do rol de possibilidades dela, ela fazia de tudo para agradar o marido, não queria ficar longe dele, ainda mais estando perto de dar à luz. Acontece que as cortes portuguesas não queriam o príncipe herdeiro lá, eles queriam o rei. Então, Dom João VI, sem escapatória, decide regressar para Portugal no ano de 1821. Antes de ir embora, ele tem uma conversa com o filho, no Jardim Botânico, passeando ali pelos jardins, pelas palmeiras. Ele diz o seguinte: Pedro, se o Brasil se fizer independente, antes que seja para ti, que és meu filho e vais me honrar, do que para qualquer um desses aventureiros. O que é que Dom João já antevia naquele momento? Que o Brasil jamais seria reconduzido à condição de colônia, como Portugal queria, e caso a independência do Brasil fosse feita, melhor que estivesse um príncipe da Casa Real Portuguesa para governá-lo do que qualquer filho da terra, para que não acontecesse com o nosso país exatamente aquilo que aconteceu com as colônias espanholas na América. Se desmembraram e viraram repúblicas. República da Argentina, República do Chile, a República da Bolívia, a República do Equador. Não, o Brasil conseguiu manter sua unidade territorial, em grande parte devido à presença da família real portuguesa aqui. Então, Dom João VI partia para Portugal, com medo de perder o trono português, e deixava seu filho no Brasil. Caso nossa nação se emancipasse de Portugal, o herdeiro do trono português seria o governante da nova nação independente. No futuro, as duas coroas voltariam a se unir quando Dom João morresse e Dom Pedro herdasse a coroa de Portugal. Era essa a ideia dele. Então, de uma hora para outra, Dom Pedro I, com a idade de 22 anos, ele era muito novo, se vê de mãos e pés atadas. Ele não tinha qualquer experiência política, ele que não teve uma boa educação, uma educação que o preparasse para governar, não tinha recursos financeiros para isso, já que seu pai levara para Portugal todos os fundos do Banco do Brasil, que foi a primeira instituição financeira fundada aqui, em 1808. Aliás, muita coisa foi criada por Dom João VI quando ele veio para cá em 1808, não só o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, a Faculdade de Medicina, que hoje faz parte da Universidade Federal da Bahia. Ele começa também a fazer uma reforma urbanística no Rio de Janeiro para dar à capital do Brasil ares de uma cidade europeia, como Paris ou Londres. Então, a vinda dele para cá foi muito importante no sentido de possibilitar a nossa emancipação política. Ele criou vários ministérios, como o Ministério da Guerra, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Fazenda, e, talvez o mais importante, ele abriu os portos brasileiros às nações amigas de Portugal, porque antes o Brasil só podia comprar e vender de portugueses. A partir da abertura dos portos às nações amigas de Portugal, o Brasil pode comercializar com outras nações sem intermédio ali de Portugal para dizer ou taxar determinado produto. Então, todas essas reformas possibilitaram a emancipação política do nosso país. Então, estava Dom Pedro sem aliados, sem dinheiro, sem preparo. Quem ele tinha ao seu lado naquele momento? A esposa, Leopoldina. E Leopoldina tinha muita experiência. Leopoldina vira de perto a ascensão e a queda de Napoleão Bonaparte. Leopoldina estava presente quando todos os líderes das monarquias europeias se reuniram em Viena para decidir no famoso congresso como o mapa geopolítico europeu seria dividido após a derrota de Napoleão. Leopoldina, que teve aula de retórica, aula de direito, então ela passou a ser a maior conselheira do marido. E ela temia muito pelo futuro do Brasil nas mãos de Pedro.
porque ela relatava com frequência para a irmã dela, Maria Luísa, e para seu próprio pai, o imperador Francisco, que o marido dela era um deslumbrado, que o marido dela não via as coisas com clareza, que o marido dela não conseguia enxergar que Portugal queria recolonizar o Brasil. Então, ela sutilmente passa a inculcar em Dom Pedro algumas ideias nacionalistas. E para isso ela conta com a ajuda de José Bonifácio de Andrade e Silva, que era paulista, natural da cidade de Santos. Então, por intermédio de Dona Leopoldina, José Bonifácio é convidado por Dom Pedro I a ocupar o principal ministério, que era o Ministério das Relações Exteriores. Em dezembro de 1821, Portugal começou a pressionar o príncipe e a princesa real, ou príncipe e princesa regente, como vocês preferirem, a regressarem para Portugal também. E Dom Pedro estava disposto a retornar. Caso Dom Pedro retornasse, qual era o medo das pessoas, daquelas que tinham uma visão, né, do que Portugal realmente queria para com o Brasil? Que o nosso país voltasse a ser colônia. Então, Leopoldina usa uma série de desculpas para não fazer a viagem. Primeiro, ela convence o marido a adiar, porque ela estava em adiantado estado de gestação. Ela não conseguiria fazer essa viagem. Depois ela, junto com José Bonifácio, Vasconcelos de Drummond, entre outros homens engajados na causa da emancipação política do Brasil, consegue convencer Dom Pedro a permanecer. E no dia 8 de janeiro de 1822, ela envia uma carta para o financista dela, dizendo que havia conseguido finalmente convencer o marido a ficar no Brasil, mas que gostaria de insuflar nele uma decisão mais firme. O que ela queria dizer com isso? Que Dom Pedro ainda se mantinha fiel a Portugal, fiel ao pai, fiel ao reino no qual ele nasceu. No dia 9 de janeiro, Dom Pedro anuncia a todos que, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que estou pronto, que fico, né? Mas o fico não teria acontecido se uma mulher não tivesse dito a palavra antes. O próprio José Bonifácio disse: fui testemunha de que ouvi a palavra fico saindo pela primeira vez da boca de uma mulher. Quem era a mulher? A princesa Leopoldina. Então, quando Dom Pedro, convencido, permanece aqui no Brasil, há muita agitação entre tropas portuguesas que estavam sediadas na província da Bahia, era como os estados brasileiros eram chamados, na província da Bahia, na província de São Paulo, na província de Minas Gerais, e eles saem, portanto, arrombando lojas, saqueando, inclusive assassinando parte da população composta por pardos, negros libertos e escravizados. Em fevereiro de 1822, essas tropas chegam ao convento da Lapa, em Salvador, da qual uma senhora de 62 anos era abadesa, Joana Angélica de Jesus, como ficou conhecida. E eu vou abrir um parêntese na história de Leopoldina para explicar para vocês um pouco sobre Joana Angélica, que foi considerada a primeira mártir da independência aqui do Brasil. Joana Angélica, ela tinha ascendência portuguesa, nasceu na década de 1760, aos 20 anos ingressou na vida monástica como escrivã, depois de noviça se tornou escrivã, depois abadesa, aí assumiu o cargo de escrivã de novo, por fim, madre superiora. Era ela quem administrava o convento da Lapa, em Salvador. Quando Joana Angélica percebeu que as tropas do general Madeira e Melo estavam se aproximando do convento da Lapa e que eles não respeitariam a integridade dos corpos das noviças que estavam enclausuradas no convento, ela rapidamente ordenou que todas as freiras fugissem pelas portas do fundo, enquanto ela trancou a porta da frente e colocou o seu corpo como uma espécie de muralha para impedir o avanço das tropas.
Para trás, soldados, respeitai a casa de Deus, foi o que ela teria dito antes de ser assassinada por soldados portugueses. Hoje, Joana Angélica se encontra sepultada no Convento da Lapa, em Salvador. Ela foi considerada, portanto, a primeira mártir da independência do Brasil, porque foi a primeira mulher que verteu sangue em prol da causa. Né? E a história de Joana Angélica causou... Eu não sei faltar. Como? A história de Joana Angélica causou muita comoção popular, principalmente na província da Bahia. Ela foi, em seu tempo de vida, ela tinha uma reputação muito parecida com a que Irmã Dulce tinha. Irmã Dulce que talvez seja mais conhecida pelas pessoas. Né? Então, como é que eles eram capazes de assassinar uma abadesa, uma madre superiora que estava tentando proteger noviças de um convento da Lapa de serem violentadas sexualmente por soldados sedentos de sangue? Né? Então, a morte de Joana Angélica causou muita tristeza. E não foi só na Bahia onde houve mortes. No Rio de Janeiro vai haver uma morte muito impactante também. O filho de Dom Pedro e Dona Leopoldina, o príncipe Afonso, não resistiu à fuga que a mãe dele teve que empreender para a fazenda de Santa Cruz, calor muito escaldante do Rio e acabou falecendo também. A criança tinha 1 ano de idade. Então, Dona Leopoldina e Dom Pedro perderam o futuro rei de Portugal, o seu primeiro filho, né? Ele já tinha uma filha, Dona Maria da Glória, que viria a ser rainha de Portugal na maioridade, Dona Maria II. E o segundo filho acabou falecendo numa viagem às pressas que Leopoldina teve que fazer para a fazenda de Santa Cruz, porque rumores de que o general Avilés, esse já era outro general português, pretendia invadir o Paço de São Cristóvão na Quinta da Boa Vista, né? Começaram a circular. Então, Dom Pedro, para proteger a esposa e a família dele, mandou que eles fossem para a fazenda de Santa Cruz, que ficava a algumas léguas de distância do Paço. O bebê não suportou o calor da viagem e acabou morrendo. Né? Então, a perda do filho, né, em decorrência dessas circunstâncias, provocou em Dom Pedro uma revolta muito grande. E Leopoldina também havia ficado extremamente triste, extremamente abalada, chocada. Ela relata a tristeza dela para a família. 2 meses depois, ela dá à luz uma princesa, Dona Januária, que, por ter nascido no ano de 1822, ficou conhecida como a Princesa da Independência. Então, Dona Leopoldina ela passa, junto com José Bonifácio e outras personalidades daquele período, como Vasconcelos de Drummond, entre outros, a confabular, a arquitetar a emancipação política do Brasil. Como o momento surge? Vejam bem, agosto de 1822, ocorrem revoltas nas províncias de Minas Gerais e de São Paulo. Dom Pedro, príncipe regente, naquela ocasião, precisava liderar soldados até aqueles estados para controlar, para sufocar essas revoltas. Primeiro em Minas Gerais, depois em São Paulo. E quem era a maior pessoa de confiança dele para permanecer no governo do Rio de Janeiro? A esposa. Então, essa é a primeira vez na história do nosso país em que uma mulher governa a nação. Leopoldina da Áustria fica encarregada, a partir do dia 15 de agosto de 1822, a despachar com ministros, outorgar leis e ter plenos poderes, como se ela mesma fosse a governante do Brasil, a princesa regente, enquanto seu marido estava em Minas Gerais, em São Paulo. A situação estava nesse pé quando, no dia 28 de agosto, chegou ao porto do Rio de Janeiro uma fragata chamada Três Corações, com a carta das cortes portuguesas, chamando Dom Pedro de moleque, de insubordinado,
e dizendo que, caso ele e a esposa não retornassem para Portugal, levariam-no de volta à força. Leopoldina imediatamente convoca o Conselho de Estado. E esse Conselho de Estado, ele era composto tanto por monarquistas, quanto por republicanos, era o caso de Gonçalves Ledo, quanto por liberais, conservadores. Ela transitava facilmente entre todas essas pessoas de opiniões distintas, porque eles tinham um interesse em comum, impedir que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Então, liderando o Conselho de Estado, Leopoldina, José Bonifácio, Vasconcelos de Drummond, Gonçalves Ledo, entre outros, começam a deliberar pelo melhor caminho a tomar diante daquela carta das Cortes de Portugal. E no dia 2 de setembro, lembrei da data, no dia 2 de setembro, eles deliberam pela emancipação política do Brasil como a melhor saída. O tempo de aguentar tantos desaforos já havia passado, né? Então, era preciso tomar uma atitude enérgica. A independência era iminente, mais cedo ou mais tarde ela aconteceria. O que é que o Conselho de Estado decide naquele dia 2 de setembro de 1822? Enviar cartas para Dom Pedro, que naquela época se encontrava já na província de São Paulo. Leopoldina escreve uma, José Bonifácio escreve outra. O correio sai do Palácio de São Cristóvão, o Museu Nacional, que pegou fogo em 2018. Exatamente, gente, olha a coincidência da data. Foi uma tristeza, porque no dia 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional pegou fogo. E no dia 2 de setembro de 1822, Leopoldina e o Conselho de Estado deliberaram pela emancipação política do Brasil. Então, 7 de setembro foi uma data adotada no nosso calendário de comemorações cívicas como o Dia da Independência, mas essa independência já havia sido decidida muito antes e por uma mulher, que foi Leopoldina da Áustria. Leopoldina escreveu a carta para o marido, como eu disse para vocês, e José Bonifácio escreveu outra. O correio, né, era feito a cavalo, fez essa viagem Rio de Janeiro e São Paulo em 5 dias. Encontrou o Dom Pedro na região onde hoje fica o bairro do Ipiranga, em São Paulo. Ali corria um riacho. Dom Pedro estava muito cansado, eram cerca de 4 horas da tarde. Uma comitiva muito pequena. O correio chegou e entregou para ele, então, as 2 cartas. E na carta de Leopoldina, dizia o seguinte: Pedro, as notícias que temos de Portugal são as mais alarmantes possíveis. Em todos os lugares há revolucionários. O Brasil está como um vulcão em ebulição. Meu coração de esposa e mãe teme pelo futuro do nosso país. O Brasil em vossas mãos será um grande país. Com ou sem o vosso apoio, ele se fará independente. E ela finalizava a carta dela. O pomo está maduro, colhei-o já, senão ele apodrece. O que é que ela queria dizer? Que se Dom Pedro não aproveitasse aquele momento, né, o Brasil ele poderia se emancipar com a liderança de outra pessoa, ou até mesmo se dividir em vários países, e não garantir assim a unidade nacional. Seria bem possível que tivesse, por exemplo, uma República do Norte, uma República do Nordeste, uma República do Centro-Oeste. Isso não aconteceu, né, devido à presença unificadora, naquele momento, da monarquia aqui no Brasil. A carta de José Bonifácio era muito parecida com a de Leopoldina. Dizia que de Portugal não tínhamos mais nada a esperar além humilhações e escravidão. A sorte do Brasil está lançada. Dom Pedro é enfurecido, né, quando ele lê os insultos das cortes portuguesas, chamando ele de moleque, de insubordinado, a carta da esposa pressionando ele a fazer uma emancipação política de Portugal, a José Bonifácio também. Naquele momento ali de raiva é quando ele conclama todas as pessoas que estavam ali presentes em sua comitiva e dá aquelas palavras, né, que ficaram famosas na boca dele: laços fora, soldados, retirem de seus fardamentos todas as cores de Portugal.
Pelo meu sangue, pela minha honra e pela minha pátria, juro proteger e defender o Brasil. A nossa divisa, a partir de hoje, será independência ou morte. Então, não teve, assim, muito espectador naquele momento, né? Foi um padre que registrou essas palavras de Dom Pedro e elas acabariam indo para os livros de história. É bem diferente daquele cenário pintado por Pedro Américo, daquele quadro Independência ou Morte, que vem muito também reproduzido nos livros de história. Eu sei que vocês conhecem esse quadro. Eu vi ele recentemente no Salão Nobre do Museu do Ipiranga, em São Paulo. É um quadro muito grande, de 7 metros, e que Dom Pedro está elegantemente fardado, montado em um cavalo, com sabre para cima, cercado por várias tropas ali, e todos eles jurando fidelidade ao Brasil, né? Aquela cena é uma ficção, aquilo ali foi encomendado pelo filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Em 1888, ou seja, um ano antes da República ser proclamada no nosso país, né? É um mito aquele quadro. A situação não era nada parecida com aquela. Quando a notícia de que Dom Pedro havia ratificado a decisão da esposa de fazer a emancipação política do Brasil chegou ao Rio de Janeiro, a reação da corte foi jubilosa. Leopoldina deu uma grande festa no Paço de São Cristóvão e distribuiu para os convidados fitinhas nas cores verde e amarela, que seriam as cores da nossa bandeira. Só que naquele período, o verde simbolizava a Casa de Bragança, que era a cor heráldica da família real portuguesa, e o amarelo, a Casa dos... O som caiu? Tá aí. Vocês Não, conseguem me professor, está escutar? ótimo. Sim, muito bem. Está ótimo. E o amarelo representava a Casa dos Habsburgo da Áustria, da qual Leopoldina provinha. Então, assim, as cores da nossa bandeira, o verde e amarelo, foram pensadas inicialmente para simbolizar o casamento, a união que possibilitou a nossa emancipação política. Depois, com a proclamação da República, né, essas cores são ressignificadas e o verde passa a representar a nossa flora, né, e o amarelo as nossas riquezas. Mas a princípio não era essa a intenção do verde e amarelo. De volta ao Brasil, em outubro, ou de volta ao Brasil, o quê? Perdão. De volta ao Rio de Janeiro, em outubro, Dom Pedro, no dia 12, dia do aniversário dele, é aclamado imperador do Brasil. O Brasil, né, com essa extensão territorial, o maior país da América do Sul, da América Latina, não cabia a ele a categoria de rei, e sim Império do Brasil. E Pedro seria o seu primeiro imperador. Mas uma nação, para se tornar independente, não basta se proclamar independente. Ela precisa ser reconhecida como tal. E naquele período, Dom Pedro tinha um apoio apenas de 3 estados, províncias, que eram Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Enquanto isso, haviam tropas portuguesas na Bahia, haviam tropas portuguesas em Pernambuco e em outros estados. Fora do Brasil, nenhum país queria reconhecer a autonomia política do nosso país sem que Portugal o fizesse. E Portugal não reconhece a nossa independência a princípio. Então tinha muito problema aí para a gente resolver. O que é que Leopoldina faz? Ela, como era poliglota, ela, como sabia falar francês, inglês, italiano, era muito bem relacionado com as famílias reais do continente europeu, começa a enviar cartas para os governantes de cada uma das nações europeias, pedindo para que a independência do Brasil fosse reconhecida. E ao próprio pai dela, o imperador da Áustria, ela diz o seguinte: sou brasileira de coração. Se a Áustria não reconhecer a independência do Brasil, querido papai, me considere, portanto, inimiga da Áustria. Ela havia, então, naquele momento, se identificado como brasileira e não mais como austríaca, né? Havia abraçado, de fato, o Brasil como nação dela. Enquanto isso, na Bahia, travava-se uma verdadeira guerra de independência. O ano era 1823. As tropas do general Madeira e Melo começaram a oferecer confronto em diferentes frentes de batalha.
em Feira de Santana, em Cachoeira, em Salvador, na Cidade Alta e na Cidade Baixa. E, a princípio, os soldados brasileiros estavam perdendo. Os portugueses eram muito bem treinados, enquanto as tropas brasileiras nem tanto. É tanto que Dom Pedro I se vê forçado a enviar regimentos do Rio de Janeiro para a Bahia. E quando esses soldados retornam do Rio de Janeiro, eles contam para ele a história interessantíssima de uma mulher que lutou nessa guerra. Maria Quitéria de Jesus, que atendia pelo nome de Soldado Medeiros. Quem foi Maria Quitéria, essa Joana d'Arc brasileira, que se transvestiu de homem e foi lutar? Maria Quitéria, ela nasceu numa fazenda onde hoje fica a cidade de Santo Amaro, na Bahia, bem perto de Feira de Santana e de Cachoeira. Perdeu a mãe muito jovem, o pai dela logo em seguida se casou e Maria Quitéria começou a cuidar dos irmãos menores. O futuro dela, a princípio, era ser dona de casa, arrumar um marido. Era algo que ela não queria. Quando começam, então, as lutas pela emancipação política aqui no Brasil, ela vê nisso uma oportunidade de abandonar o teto paterno e mostrar o quanto ela também podia ser patriota, o quanto ela poderia contribuir para a nossa independência. Ela vai para a casa da irmã, toma fardo do cunhado, o sobrenome dele, inclusive, e se junta ao Batalhão do Príncipe, que era pejorativamente chamado de Batalhão dos Periquitos, pela cor do fardamento deles. E Maria Quitéria lutou em Cachoeira, lutou em Feira de Santana, sem ninguém descobrir que ela era mulher. Até que o pai dela descobre o que ela tinha feito, começa então a ir de regimento a regimento, de acampamento a acampamento de soldados, procurando a filha, e a encontra. Quando a identidade de Maria Quitéria é revelada, e todos descobrem que ela era mulher e não homem, em vez de expulsá-la do exército, eles decidiram mantê-la. Olha que coisa! Uma mulher, e isso, né, naquele período se considerava que as mulheres elas eram mais frágeis por natureza, né, que elas eram mais dóceis. Então, uma mulher estava se mostrando mais combativa do que os próprios soldados brasileiros que estavam lutando. Isso deu ânimo para as tropas. Então, eles decidiram manter Maria Quitéria lutando. E, finalmente, no dia 2 de julho de 1823, os baianos conseguem expulsar os portugueses do país. Então, o reconhecimento interno da independência, o reconhecimento nacional havia sido conquistado. Dom Pedro fica encantadíssimo com a história de Maria Quitéria. Convida ela para ir até o Rio de Janeiro, receber pessoalmente dele a Ordem do Cruzeiro, que era a maior honraria militar que um soldado poderia receber. E quem registra tudo isso é uma viajante inglesa chamada Maria Graham. É uma cronista. O fardamento de Maria Quitéria, e ao lado das anotações dela, há um desenho de Maria Quitéria que mais tarde serviu como esboço para retratos póstumos, daquela que ficou conhecida como heroína da pátria. Para quem não sabe, Maria Quitéria ela é patrona do regimento feminino do Exército Brasileiro. Depois disso, ela retorna para a Bahia, se casa, herda muitas terras com a morte do pai. Hoje ela está sepultada em Salvador. Mas em vários pontos ali de Feira de Santana, de Santo Amaro e de Salvador também, há estátuas comemorativas a ruas batizadas em homenagem a Maria Quitéria. Menos conhecida que Maria Quitéria foi Maria Filipa. Maria Filipa ela era uma escrava liberta da ilha de Itaparica. Ela era marisqueira. E conta-se, não tem registros escritos da existência dela, apenas o testemunho oral, de que Maria Filipa ela liderou cerca de 200 mulheres, incluindo índias, para queimar embarcações portuguesas que estavam ancoradas na ilha de Itaparica.
e que elas e seu grupo deram uma verdadeira surra com folhas de cansação ou de urtiga nos soldados portugueses que estavam ali. Então, nós tivemos 3 mulheres, na verdade 4, Leopoldina, Joana Angélica, Maria Quitéria e Maria Filipa, que deram a vida pela nossa emancipação política. Foram estadistas, santas, guerreiras, como queiram chamá-las. E se 4 mulheres participaram, né, daqueles eventos, isso indica que muitas outras, de que a história não registrou, participaram também. Dizem que a história é escrita geralmente por homens. E é verdade. Quando uma mulher geralmente entra nos arautos da história, né, era uma exceção. Então, talvez não haja memória de outras mulheres que tenham participado nas lutas de independência. Né? Mas, em reconhecimento à presença feminina na emancipação política do Brasil, no ano de 2018, o Congresso aprovou uma lei que declarava Leopoldina, Joana Angélica, Maria Quitéria e Maria Filipa como heroínas da pátria. O que aconteceu com Maria Filipa depois das lutas de independência é incerto, né? Como eu falei para vocês, não tem muitas fontes, não tem muitos registros factuais dela. Joana Angélica foi assassinada, isso vocês já sabem. E Maria Quitéria se casou, morreu de velhice. Leopoldina não teve um fim tão bonito assim. Dom Pedro I, que era muito popular na época da proclamação da independência, ele queria governar o nosso país como um monarca absoluto. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Certo. Eu já estou aqui encerrando a minha fala e logo em seguida eu vou abrir para as perguntas. Ele queria governar o país como um monarca absoluto. E ele cria uma Constituição, a primeira Constituição do Brasil, na qual havia a existência de um quarto poder, além do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Era o poder moderador, exercido apenas pelo imperador. Através do poder moderador, Dom Pedro ele poderia intervir em todas as instâncias que governavam o nosso país, fosse executivo, fosse legislativo ou judiciário. Em outras palavras, ele criou um mecanismo constitucional para se tornar um monarca absolutista em nosso país. E aí ele perdeu o apoio dos políticos de cá. Ele perdeu o apoio de José Bonifácio, os dois rompem a amizade. Ele perdeu o apoio de Gonçalves Ledo, de Vasconcelos de Drummond, de todas as pessoas que se juntaram com Leopoldina para arquitetar a independência. Há, inclusive, na província de Pernambuco, uma revolta liderada por um padre conhecido como Frei Caneca, que fica conhecida como Confederação do Equador, que queria acabar com esse poder moderador, porque Dom Pedro I estava com poderes demais. O que é que Dom Pedro manda fazer? Envia tropas do Rio de Janeiro para Pernambuco para insuflar a Confederação do Equador e Frei Caneca é assassinado. Então, todos viram que Dom Pedro, além de querer governar com poderes absolutistas, podia ser um potencial tirano. Os políticos amedrontados conversam com a esposa dele, a Imperatriz Leopoldina, não é mais princesa, Imperatriz do Brasil. Eles estavam dispostos a dar um golpe político para destituir Dom Pedro do trono e proclamá-la imperatriz reinante. Leopoldina, que estava muito chateada com o marido, porque ela não gostava de violência, se recusa, né? O sentimento dela de esposa falava mais alto, né? A obrigação que ela era muito católica, então ela acreditava que as mulheres deviam obediência ao marido, obediência cega. E ela se recusa a fazer parte desse golpe. Em 1825, novamente oferecem para ela a oportunidade de ser regente em nome da filha mais velha, Maria da Glória. Leopoldina se recusa. Ela já estava naquele momento com o poder político dela muito minguado pela presença da principal amante de Dom Pedro, que foi a Marquesa de Santos, Domitila de Castro Canto e Melo, uma paulista, que Dom Pedro conheceu em São Paulo na época do Grito do Ipiranga. Ele traz essa paulista para o Rio de Janeiro, dá a ela o título de Marquesa e confere a ela o grau de primeira-dama da Imperatriz.
Então, Leopoldina seria forçada a conviver dia e noite com a presença de Domitila de Castro na casa, no Palácio Imperial, o que para ela era uma humilhação muito grande. Quando ela acordasse, Domitila estaria ali para vesti-la, e quando ela fosse dormir, Domitila estaria ali para fechar as cortinas de sua cama. E ela sabia que não só ela era amante de seu marido, como os dois eram pais de filhos bastardos. Para ela foi uma humilhação muito grande. E a população também descobriu isso e tomou, lógico, que o partido da imperatriz. Leopoldina ela era uma filantropa, né? Ela se endividou muito para ajudar famílias pobres no Rio de Janeiro. Nós imaginamos, né, quando falamos de reis, imperadores, né, toda aquela áurea de poder, de riqueza, só que Leopoldina não se vestia assim. Todas as joias dela, todos os vestidos caros dela foram penhorados e ela contraiu dívidas com bancos estrangeiros para ajudar famílias necessitadas no Rio de Janeiro, para comprar alforrias de escravizados. Então ela se tornou muito querida por essas obras de caridade. Era uma imperatriz que muitos gostavam. Em 1826, Dom João VI morre em Portugal, fazendo de seu filho, portanto, rei. É tanto que o nosso Dom Pedro I, lá em Portugal, é conhecido como Dom Pedro IV, porque houveram outros Pedros que governaram antes dele. Os políticos daqui não queriam saber de uma união das coroas. O Brasil já era emancipado, nada de juntar Brasil e Portugal de novo. O que é que Dom Pedro faz, então? Cria uma constituição para Portugal, abdica do trono português em nome de sua filha mais velha, Dona Maria da Glória, que se torna, a partir de então, Maria II de Portugal. Naquele período, ele passava mais tempo na casa da amante Domitila do que no paço junto com a esposa. Até que chega um momento que Leopoldina se revolta, manda empacotar todas as roupas do marido e as envia para a casa de Domitila. Dom Pedro toma aquilo ali como um insulto muito grande. Ele vai até o paço e tem uma briga muito séria com a esposa. Tem gente que diz que houve agressão física, tem gente que diz que não houve, mas não há qualquer registro disso, né, de que ele tenha agredido fisicamente a esposa. O que houve foi uma discussão muito séria, muito acalorada entre os dois. Leopoldina disse que queria voltar para a Áustria, que queria carregar os filhos dela consigo, que Dom Pedro estava humilhando ela demais. Em seguida, as pessoas disseram que viram ele chorando aos pés da esposa, pedindo perdão, pedindo desculpa, prometendo que iria melhorar. Em novembro daquele ano, de 1826, ocorre uma província cisplatina, e Dom Pedro precisa ir ao Rio Grande do Sul para garantir que o Uruguai permaneça como parte do Brasil, para que ele não se divide, e deixa Leopoldina de novo como regente do nosso país. Ela já estava grávida. Leopoldina, em 9 anos de casamento com Pedro, ela engravidou 8 vezes. Então, ela estava constantemente engravidando. E na despedida de Dom Pedro, ele queria aparecer na sacada do palácio da cidade, com a esposa de um lado e com a amante do outro. E Leopoldina se recusou, é claro, a participar daquela cena grotesca. As pessoas que estavam presentes na ocasião viram, né, Dom Pedro puxando a esposa pelo braço à força até a sacada do palácio. Para Leopoldina, aquilo ali foi uma humilhação muito grande. Até que em novembro, no dia 22, ele vai para o Rio Grande do Sul e ela diz o seguinte para ele: eu vou morrer. Quando você voltar, eu não vou estar mais viva. Aqueles que foram separados em vida serão unidos depois da morte. Palavras assim em tom quase profético, porque Leopoldina chegou a despachar com os ministros, mas ela contraiu uma febre. No dia 2 de dezembro, ela expeliu um feto do sexo masculino. Não houve comemoração do aniversário de 1 ano de Dom Pedro, do futuro Dom Pedro II, que havia nascido em 1825. O estado de saúde da imperatriz era muito preocupante, né? Essa febre logo evoluiu possivelmente para um quadro de septicemia. Os médicos não conseguiram controlar a infecção e Leopoldina, com 29 anos de idade, morreu no dia 11 de dezembro de 1826. A morte dela gerou uma comoção popular muito grande e ela recebeu
um funeral de Estado parecido com o que a Rainha Elizabeth teve no ano passado. Foi o primeiro funeral de Estado que o Brasil teve, foi da Imperatriz Leopoldina. Dom Pedro, quando fica sabendo da morte da esposa, retorna imediatamente do Rio Grande do Sul. A popularidade dele estava muito em baixa. As pessoas, inclusive, apedrejaram a casa de Domitila. E ele demorou muito até encontrar uma nova esposa, né? Uma mulher que se dispusesse a se casar com ele muito grande. Porque os parentes de Leopoldina, uma mulher que se dispusesse a casar com ele novamente. Porque os parentes de Leopoldina na Áustria fizeram de tudo para acabar com a reputação dele na Europa, para que nenhuma outra princesa estrangeira quisesse vir para o Brasil casar com Dom Pedro. Então, esse foi o fim da Imperatriz. Eu não vou avançar demais aqui na história, porque nós já temos o quê? Quase uma hora eu falando, mas eu acredito que a mensagem foi transmitida. As mulheres tiveram a participação protagonista no processo de independência do Brasil, né? Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Filipa, Dona Leopoldina, e merecem sim ser reconhecidas como heroínas da pátria brasileira. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos e todas. Estou aberto aqui a perguntas. Excelente explanação, professor. Que volta, né, à história do Brasil, à independência. Pessoal, o professor está aqui à disposição. Vocês têm alguma pergunta? Querem comentar algo? Dúvidas eu acho que é difícil, né, professora Cândida, professor Renato? Mas elogios eu acho que cabe, tá? Então, fique à vontade aí, turma. Eu estou lendo aqui algumas mensagens. Muito obrigado, pessoal, pelos elogios. É um assunto que eu gosto muito de estudar. Já estudo há muito tempo, desde que eu criei o site Rainhas Trágicas, que eu leio sobre a história de Dona Leopoldina, de Maria Quitéria, de Maria Filipa e de Joana Angélica, entre outras figuras femininas que tiveram protagonismo na história do Brasil, na história mundial. Então, é um prazer inenarrável poder estar falando sobre esse assunto aqui, principalmente porque na escola, como o horário de história é muito curto, eu não tenho tanta brecha, tanta abertura para falar sobre esse assunto com essa riqueza de detalhes. Mas sempre que tenho a possibilidade de falar sobre as mulheres que lutaram na independência do Brasil, eu agarro essa possibilidade, porque o momento atual, o contexto que nós estamos vivendo, é muito propício para a discussão desses temas. Realmente, viu, professor? O senhor estava explanando, eu aqui só meditando, né? E tentando me transportar para aquela realidade, vivenciar um pouco. E é verdade, né? Em sala de aula o aluno não tem de forma tão detalhada, como você bem falou, a carga horária não é suficiente, né, para contemplar todo esse processo histórico, compartilhar com eles, mas eu quero te agradecer por esse momento, contribuiu muito para o aprendizado nosso, foi uma experiência bem bacana, foi uma aula expositiva, né? Não foi um bate-papo, mas não foi cansativo de jeito nenhum. Foi muito proveitoso, viu? Então, parabéns. Sinta-se sempre à vontade na Faculdade Jardins. Se tiver desejo em estar conosco em uma outra quarta cultural, abordando uma outra temática, só é falar com a professora Cândida, com a professora Tânia, que é uma parceira nossa também, né? Foi através dela que nós tivemos a oportunidade de te conhecer. Então, fique sempre à vontade, tenha essa liberdade. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Me coloco à disposição da Faculdade de Jardins para outros encontros, para outros debates, para outras quarta-feiras muito produtivas aqui como essa. Tentei passar o assunto da forma mais didática possível. E, assim, os livros que vão para as escolas, eles não trazem muito sobre o protagonismo feminino em vários eventos. Não só a independência do Brasil, seja a Primeira e Segunda Guerra Mundial, seja a Guerra dos 100 Anos, seja a Reforma Protestante, o Renascimento. Quando muito, aparecem alguns boxezinhos falando quem foi Joana d'Arc, quem foi a Rainha Elizabeth I da Inglaterra, quem foi a Rainha Vitória. Mas assim, tudo muito escasso. Então, se você não procurar em outros locais, em outras fontes de informação, você não fica sabendo dessas narrativas, né? Então, é uma preocupação minha no site Rainhas Trágicas,
não só no site, né, nas redes sociais. Eu convido a quem está presente aqui na aula a conhecer o Instagram do Rainhas Trágicas, a conhecer a página no Facebook do Rainhas Trágicas, a ver quais são as figuras femininas que nós trabalhamos lá, dar sugestões, fazer críticas, é sempre tudo muito bem-vindo, né? Professor, se Então, quiser, deixa o endereço no chat. Tem como fazer o registro, o endereço para eles? eu nem sei Pra como é que eu eles. mexo aqui no chat, que eu estou usando o celular e eu estou um pouco perdido aqui. Então, como é que fica, então, para eles te encontrarem lá no É Instagram? só chegar no Instagram, na aba de pesquisa, basta colocar Rainhas Trágicas que vai aparecer. É a única página com esse nome, Rainhas Trágicas. No Facebook, vai aparecer tanto a página quanto um grupo. A página você pode curtir ou seguir, e o grupo fazer uma solicitação para participar, se quiser. É um grupo de discussão, um grupo de debate, né? É, Então, bastando procurar o site Rainhas Trágicas, até no Google vocês vão achar meu nome relacionado ao site. Ele, inclusive, virou livro, embora não publicado aqui no Brasil, foi publicado pela Vogais Editora em Portugal, no ano de 2016, e no ano passado ele ganhou uma segunda edição. E Dona Leopoldina é uma das personagens biografadas do meu livro Rainhas Trágicas. É porque eu não estou com a cópia dele aqui perto, senão eu mostrava no vídeo para vocês. certo. A Anne, obrigada, Anne Santos. Ela já compartilhou o link aqui, viu? De Rainhas Trágicas. Tá, obrigada. Ótimo. Professor Professora Renato, Gostei Cláudia, muito da aula, professor. Foi muito gratificante. Eu que agradeço, meu querido. Não é porque meu celular está com um probleminha aqui e eu não estou conseguindo falar no chat. Aí, no caso, eu estou falando aqui no microfone. Viu? Gostei muito, muito. Explicou bem. A pessoa que não aprender dessa vez já era. Muito obrigado. Muito bom, Muito gostei. obrigado. Pois então, a gente vai lhe seguir no Instagram, no Face, né? É muito bom. É isso. Gostei mesmo. A presença de vocês é sempre muito bem-vinda lá, sugestões, comentários. Sim, E muito obrigado pelos sei. elogios de seu e de todas as pessoas que eu estou vendo aqui compartilhando, comentando no chat. Eu não estou conseguindo acompanhar todos os nomes, mas não Uhum. tem assim salário que É. pague o reconhecimento de um trabalho bem feito. Então, pelos comentários de vocês, por esse feedback, eu estou percebendo que a maioria aqui gostou, né, da nossa aula expositiva, do nosso bate-papo, da nossa roda de Uhum. conversa de hoje. Muito Muito bom. obrigado mesmo a todos e todas que Tá. estiveram presentes e que ficaram aqui essa quase uma hora comigo me escutando. Oh, grato, muito bom. professor. Volte Professor, Oi, sempre, viu? professor, boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer, né, pela aula, assim como todos falaram, foi uma aula assim maravilhosa. Eu não tive o privilégio de participar das outras aulas, né, porque estive doente esses dias, mas hoje estou aqui sentadinha no meu canto, não estou muito legal, mas foi uma aula excelente. Estou aqui aproveitando cada minuto, aproveitei cada minuto, né, da live. E eu agradeço muito, porque cada live que a gente assiste, né, é um aprendizado, que a gente aprende algo novo. E essa história é uma história, assim, impactante, né? A história Sim. do nosso Brasil, história dessas mulheres aí, né? Então, foi, assim, algo que eu me identifiquei muito e que eu quero me aprofundar mais no assunto. Como a moça falou aí, a gente vai entrar, seguir no Instagram para se aprofundar mais um pouquinho, porque como o professor falou, em sala de aula não dá, né, para falar tanta coisa com tanto detalhe, né? E eu agradeço muito, tá? Deus abençoe o seu trabalho e vamos seguir em frente, tamo junto. Deus Amém. Muito abençoe. obrigado. Muito obrigado. professor Renato, a gente quer agradecer, viu? Na verdade, os elogios, Sim. eles já iniciaram no início da sua fala, então foi, né, essa uma hora toda com muitos elogios, né? Então, em nome da Faculdade de Jardins, a gente quer agradecer, tá, professor? Foi muito bom. E quem Muito sabe, em uma obrigado. outra oportunidade, o senhor está conosco novamente. Ok, estou disponível. Agradecer aos alunos, né, dos mais diversos polos da Faculdade de Jardins,
né, que abraçou a nossa quarta cultural. Hoje batemos quase 200 alunos aqui em sala, então isso só reforça a importância de atividades como essa. Obrigada, tá, professor? Muito boa noite a todos. Boa noite. Professora Tchau, Cândida, pessoal. antes de encerrar, nós estamos em uma Sim. semana de evento, né? De Sim, evento. sim, Então, sim. é amanhã, Exato. ou seja, nós tivemos evento de forma online no Zoom, na segunda-feira, na terça-feira, hoje, quarta cultural, nós teremos ainda na quinta-feira e na sexta-feira. Então, eu peço a vocês que vocês fiquem atentos às redes sociais da Faculdade de Jardins, basta só acessar pelo Zoom, tá? Qualquer pessoa pode participar. Então, eu conto com a presença de vocês. Obrigada a todos e uma boa noite. Tchau, Boa tchau, noite, pessoal. Boa gente. noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau.